Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta aula eu vou continuar com as dicas de produtividade no Visual Studio. Vou abordar nesta aula 4 dicas de produtividade. A primeira é relacionada com formatação de documentos. Depois nós vamos ver como exibir as janelas ativas abertas em uma lista suspensa no seu editor de código. Depois nós vamos mostrar como manter controle dos documentos que estão ativos na janela Solution Explorer. E depois vamos mostrar como abrir o painel de busca. Lembrando que eu estou usando a versão do Visual Studio 2015 Community. Essas dicas, elas também valem para as versões do Visual Studio 2013. Pode haver alguma alteração com relação às combinações das teclas de atalho. Como são dicas de produtividade, o objetivo aqui é nós utilizarmos geralmente teclas de atalho. Tá? Lembrando que no Visual Studio você pode fazer a configuração do seu ambiente, né? Na opção do menu Tools Options. E ali você pode configurar diversos detalhes. Essas dicas que eu vou mostrar estão mais relacionadas com relação a teclas de atalhos, tá? Em ambientes que você não tem essa configuração definida ainda no Visual Studio. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o Visual Studio, tá? Com uma solução carregada aqui no projeto, tá? E a primeira dica que eu vou mostrar é justamente a formatação de documentos. Então vamos lá. Num cenário onde eu tenho um documento não formatado aqui no meu editor de código do Visual Studio, tá? Lembrando que, é claro, eu posso vir aqui no menu Tools, Options e fazer toda a formatação, né? Aqui, ó, para cada ambiente de programação. Tá? No Basic, no C Sharp, eu posso definir aqui no meu editor toda a formatação, então isso vai afetar ali como o código é exibido quando eu carrego o código. Mas, se você estiver usando alguma versão, ou por algum motivo o código ele não veio formatado, tá? Você tem aqui na opção do menu Edit Advanced diversas opções de formatação. Veja aqui na opção Advanced, você tem Formato Documento, Formato Selection, tá? Eu vou mostrar somente aquelas que tem tecla de atalho. Make Uppercase, que é caixa alta, Make Lowercase, caixa baixa. Depois mover os itens selecionados para cima, mover os itens selecionados para baixo. Depois comentar a seleção, descomentar a seleção e ativar a quebra de linha. Eu vou mostrar essas opções de formatação de documento. Eu não vou mostrar aqui fazendo isso no menu, eu vou mostrar nas teclas de atalho, tá? Então você tem essa opção também. Você pode vir aqui no menu Edit, opção Advanced, e ativar aqui essas opções via menu. Mas vamos lá à primeira dica com relação à formatação de documentos. Se você quiser formatar um documento que porventura ele foi carregado não formatado, como esse exemplo aqui, ó, que eu tenho um código não formatado. Para mim formatar o documento, eu pressiono Ctrl+K, Ctrl+D. Perceberam? Tá? Novamente, você tem o documento não formatado. Pressiona Ctrl+K, Ctrl+D, o documento está formatado. Muito bem. Se você quiser formatar apenas uma seleção, basta você selecionar as linhas e pressionar Ctrl+K, Ctrl+F. Somente aquelas linhas que foram selecionadas são formatadas. Muito bem. Vamos supor que então agora você queira colocar esses itens aqui, ó, tudo para caixa alta. Tá? Você pressiona Ctrl Shift U. Tudo para caixa alta. Tudo para caixa baixa.
Ctrl U. Ctrl Shift U, caixa alta. Ctrl U, caixa baixa. Vamos voltar para a origem, que é essa aqui. Então, Ctrl Shift U, caixa alta, Ctrl U, caixa baixa. Muito bem, vamos supor que você queira movimentar linhas de códigos no seu projeto, na janela. Vamos supor que eu tenho essas duas linhas aqui, ó. Para você movimentar as linhas, tá? Você pressiona a tecla Alt e a seta para cima. Olha lá, a linha, ela se movimenta no código, tá? Para baixo, você seleciona Alt e seta para baixo. Então, a seta, pressionando a tecla Alt e a seta para cima, as linhas selecionadas se movimentam para cima. Pressionando a tecla Alt e a seta para baixo, as linhas selecionadas se movimentam para baixo no código. Tá? Essa aqui também é uma dica legal. Muito bem. Se você quiser comentar a seleção, você pressiona Ctrl KC. Para descomentar, Ctrl KU. Certo? Eu vou abrir aqui um código HTML, porque isso é mais sensível no HTML. Vamos supor que você carregou um código aqui, HTML, não está formatado, para formatar o documento Ctrl KD. Ele formata, certo? Então, se eu quiser selecionar aqui, ó, essas linhas, e eu quero formatar somente essa seleção, Ctrl KF. Tá? Caixa alta, vamos voltar se eu vou selecionar essas linhas, eu vou abrir um pouquinho mais para você visualizar as linhas, né? Ó, quero colocar tudo para caixa alta, Ctrl Shift U. Tudo para caixa baixa, vou voltar para o original. Tudo para caixa baixa, Ctrl U. Certo? Vamos voltar ao normal. Movimentar para cima, pressiona a tecla Alt, seta para cima, as linhas se movimentam para cima, seta para baixo, as linhas se movimentam para baixo dentro da janela de código. Certo? Para comentar a seleção, linha selecionada, né, você Ctrl KC, seleciona as linhas, né? Ctrl KC. Para descomentar, Ctrl KU. E agora um recurso muito interessante, se você estiver carregando um documento que por acaso as linhas sejam muito longas, você pode usar a quebra de linha. A quebra de linha você aciona com Ctrl e W. Perceberam aqui, ó? Houve a quebra de linha e foi colocado aqui o símbolo de quebra de linha aqui no final das linhas. Então, Ctrl e W eu desfaço, Ctrl e W eu ativo a quebra de linha. Então, essas são algumas dicas de formatação de documentos que te dão um ganho de produtividade. Outra dica interessante é quando você tem, quando você está trabalhando com diversos projetos, você deseja ver todas as janelas abertas em uma lista. Para você ver todas as janelas que estão abertas numa lista, você pressiona Ctrl Tab. Ele te abre o menu suspenso, onde mostra as janelas abertas e os arquivos que estão abertos. Você pode se movimentar, né? Olha lá. Ctrl Tab. Ctrl Tab. Seleciona o arquivo, Ctrl Tab. Muito legal, né? Te facilita bastante, te dá um ganho legal de produtividade. Então essa seria outra dica. A outra dica
seria manter o controle dos arquivos que estão ativos dentro da janela Solution Explorer, fazendo uma sincronização. Vamos supor, eu estou aqui com esse arquivo, o arquivo compras, né? Note que aqui no meu Solution Explorer não está sincronizado. Para mim sincronizar, basta eu vir aqui, ó, no Sync with Active Document. Então eu vou sincronizar a janela Solution Explorer com o documento que está ativo no editor. Então, a hora que eu clicar aqui, ó, tá vendo? Ele foi lá e sincronizou o documento. Ó, note que está marcado aqui carrinho de compras. Eu vou selecionar outro arquivo, tá? Ele não está sincronizado com a janela Solution Explorer. Então, eu clico aqui em Sync with Active Document, tá? E que esse aqui é um arquivo externo, né? Vamos pegar um arquivo de programa aqui, ó. Vou sincronizar, ó lá. Esse arquivo aqui que eu carreguei é um arquivo HTML externo ao meu projeto. Ele não está aqui, por isso que ele não exibiu. Vou abrir aqui um arquivo default, tá? Então agora eu vou aqui no carrinho de compras, vou abrir o programa, né? Tá vendo alguns erros aqui porque esse código aqui está precisando de um ajuste. A minha intenção não é. E agora eu vou abrir aqui o default. Note que eu estou com um arquivo default no editor. Se eu quiser sincronizar, eu venho aqui, Sync with Active Document. Se eu quiser que essa opção seja feita automaticamente pelo Visual Studio, basta eu vir aqui no menu Tools, Options, venho aqui em Project and Solutions, General, e marco aqui Track Active Item in Solution Explorer. Dessa forma, se eu marcar aqui, essa sincronização vai ser automática. Eu seleciono um arquivo, vou marcar para você ver. Options, General, Track. Então, quando eu selecionar o programa, ele vai sincronizar o arquivo que está aberto aqui com o arquivo selecionado no Solution Explorer. Olha lá. Tá? E, para terminar, a última dica, que é uma dica simples, se você quiser abrir um painel de busca, você está vendo um código aqui, basta pressionar Ctrl F, ele te abre aqui, ó. Vamos supor que você está trabalhando, vamos voltar aqui para o nosso carrinho de compra, você está procurando aqui alguma coisa, você seleciona o que você quer buscar, dá um Ctrl F, além dele abrir a janela de busca com o item selecionado, ele já te destaca os itens na janela que foram encontrados. Tá? Então essas são as dicas de produtividade de hoje, até a próxima aula.